Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero dar como título para a nossa meditação o seguinte: por que Jesus orou pela unidade da igreja? E pode parecer que essa palavra dessa noite, ela tenha um foco. Vira um pouquinho essa caixa para mim, por favor. Tem um foco mais para a igreja, mas ela alcança também você que está me ouvindo em casa, você que está acompanhando em várias partes, né, do mundo, até porque a internet viabiliza essa comunicação ampla, não é? Essa oportunidade de alcançar pessoas nos mais variados lugares. Então eu quero ler esse texto, vou ler todo o capítulo de João, capítulo 17, Evangelho de João 17, e sobre ele nós vamos meditar um pouco nessa noite, nesses próximos minutos. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, e no nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para que por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim,
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que, onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, que a palavra dessa noite, sob a égide, a capa, a cobertura do Espírito Santo, possa falar ao nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus, usa o vaso humano, falho, limitado, para que a palavra poderosa possa gerar vida em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero me referir uma vez mais nessa noite ao extraordinário despertamento espiritual acontecido no século XVIII. Referi-me hoje pela manhã sobre o grande movimento acontecido ali na Europa, dos irmãos morávios, que se constituiu no maior despertamento missionário da história da igreja. E aconteceu quando alguns irmãos da Europa, perseguidos por motivos religiosos, fugidos de perseguição religiosa, foram acolhidos nas terras de um pietista, homem muito temente a Deus, chamado Ludwig von Zinzendorf. Este homem acolheu nas suas propriedades aqueles homens, mulheres e crianças, entre 300 e 400 pessoas, e eles tiveram oportunidade então de livremente adorar a Deus. Eram pessoas de várias convicções, de várias compreensões doutrinárias, calvinistas, arminianos, e por aí vai. Mas não demorou muito, e aquelas diferenças doutrinárias se constituíram em motivos de briga. A história do despertamento entre os morávios relata, por exemplo, que alguns iam para frente do local de reunião do outro segmento cristão e ali, esbravejando, buscavam denunciar os supostos erros e equívocos doutrinários cometidos por aquele grupo de irmãos em Cristo que apenas tinham uma compreensão doutrinária diferente. A situação foi se agravando, foi se complicando, foi gerando uma tensão de tal forma que Ludwig von Zinzendorf, que tinha uma formação jurídica, um homem muito temente a Deus, muito piedoso, ele decidiu intervir. E a sua intervenção foi no sentido de que as diferenças,
o que os dividia não se tornasse maior do que aquilo que os unia. E ele então buscou uma aliança, um pacto. Os irmãos morávios fizeram um pacto de não mais brigarem por suas diferenças doutrinárias, de não mais se debaterem por compreensões doutrinárias diferentes. E aquele pacto de unidade, você pode pesquisar na internet e você vai ver o que eu estou lhe dizendo agora. Aquele pacto de unidade, sanadas as diferenças doutrinárias que foram colocadas em segundo plano, quando passaram a olhar o foco maior de Jesus, ou seja, o que os unia era infinitamente maior do que aquilo que os dividia. E como resultado daquele pacto, eles começaram uma reunião de oração. Fizeram uma aliança de oração de 24 horas, como nós estamos aqui propondo. De modo que as pessoas se revezariam orando para a consolidação daquela unidade, orando para que as divisões não permanecessem, orando para que aqueles irmãos em Cristo celebrassem de fato a unidade em Jesus. E meus irmãos, aquela reunião de oração de um dia, 24 horas, estendeu-se por 2 dias, estendeu-se por 10 dias, estendeu-se por 1 mês, estendeu-se por 1 ano, estendeu-se por 10 anos, estendeu-se por 20 anos, estendeu-se por 50 anos, e a história dos morávios nos dá conta de que aquela reunião de oração levou 100 anos. Os filhos que chegavam iam se revezando, vendo o empenho dos seus pais, o comprometimento dos seus pais, e aquela torre de oração erguida pelos irmãos morávios se constituiu no maior despertamento missionário da história cristã. Jovens se apresentaram para a obra missionária nos lugares mais inóspitos, nos lugares de maior dificuldade. Apresentaram-se inclusive para serem colocados na condição de escravos, para evangelizar os escravos. Muitos deles foram para os lugares mais frios do planeta, impulsionados pela chama do avivamento que alcançou os irmãos morávios. E tudo começou quando foram chamados à unidade. Eu estava lendo este texto, irmãos. Eu quero, antes de lhes apresentar 3 motivos que levaram o Senhor Jesus Cristo a orar pela unidade da igreja, eu preciso dizer que nós estamos aqui na sexta-feira que antecede no dia que Jesus morreria. Ele sai do cenáculo e ele, mais adiante, o capítulo de número 18, nos diz que começa o processo de aprisionamento. Jesus está aqui orando com seus discípulos, é a oração mais extensa, a última oração mais extensa que Jesus fez. É como se nós pudéssemos ouvir o Mestre orar. É como se nós pudéssemos encostar o ouvido em algum lugar e ouvirmos as palavras doces do Salvador Jesus orando a Deus. É a última oração que ele faz, a mais extensa. Mais adiante, o capítulo 18, verso 28, nos diz que bem cedo o julgamento de Jesus foi muito rápido. Tudo ocorreu muito rápido. Ele é levado da casa de Caifás ao pretório, que era, por assim dizer,
o lugar de gerenciamento político, militar, melhor dizendo. Jesus foi levado até Pôncio Pilatos, bem cedo, diz o texto, João 18, 28. Foi uma noite exaustiva, ele sai da oração e enfrenta a traição. Enfrenta o momento mais doloroso. Ele já vislumbrava isso no verso 1 do capítulo 17. O Senhor Jesus Cristo chega a dizer o seguinte: Pai, é chegada a hora. Ele já conseguia perceber o hálito da morte, os dedos da morte se aproximando, o abraço da morte se aproximando, o cheiro da cruz. Ele já percebia, está chegando a hora. E naquele momento Jesus ora, pedindo pela unidade da igreja. Meus irmãos, nesse texto ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos, e olhem, ele orou por nós, ele orou por nós, ele orou não apenas por aqueles que estavam lá, mas o texto diz que ele orou também por aqueles que haveriam de crer. Jesus já estava orando por você e por mim. Agora observe que de forma repetida, na sua última oração, o Senhor Jesus, ele dá o foco, ele joga a luz, ele destaca, ele exalta na sua oração um tema que aparece repetido. Verso 11: para que sejam um. No versículo 21, para que todos sejam um. No versículo de número 22, para que sejam um. No versículo 23, para que sejam perfeitos em unidade. Por que é que Jesus, nessa última oração, orando pelos discípulos, orando por você e por mim, ele exalta, o Mestre amado, nosso Senhor exalta como tema principal? Ele não diz: eu oro para que eles sejam prósperos, eu não oro para que eles sejam vitoriosos, ele não ora para que nós não sejamos assolados por problemas e tribulações. Não, senhores. O Mestre amado ora por você e por mim e diz assim: Pai, que eles sejam um. Compreende? Eu nunca vou me esquecer de uma grata experiência que vivi nos idos de 1900 e antigamente. Tive o privilégio de participar do Congresso Jovem da Aliança Batista Mundial, que reúne os batistas do mundo inteiro, e os batistas são divididos em várias ramificações batistas. Sabia disso? No Brasil nós temos batista renovado, temos batista regular, batista de não sei mais o que, tem batista de tudo que é cor. E estávamos ali na cidade de Buenos Aires, naquela época, era a época da Guerra das Malvinas, lembram? As ilhas lá próximas à Argentina, que são propriedades britânicas, e os argentinos desejaram tomar de volta aquelas ilhas. Foi um conflito muito sério, muito sério. Estávamos ali em Buenos Aires. Raul Afonso era o presidente da Argentina naquela ocasião.
batistas do mundo inteiro. Foi uma experiência ímpar. Mais de 70 nações representadas ali. Fomos cantar o hino que no nosso inário cristão é o hino 60, Saudai o nome de Jesus. E o regente disse assim: cada um vai cantar o hino Saudai o nome de Jesus na sua própria língua. Meus irmãos, pensa, alemão, japonês, americano, africano, enfim, de todas as partes do planeta. Os acordes foram dados. Meus irmãos, quando cada um na sua língua começou a cantar, saudai o nome de Jesus, olha, eu me arrepiei. Foi lindo demais. Mas havia o conflito entre a Argentina e a Inglaterra. Lá em Buenos Aires, há um grande obelisco, no centro de Buenos Aires. Quem já visitou Buenos Aires deve se recordar disto. E foi uma cena emblemática, linda demais. Quando numa grande plataforma, todos estávamos reunidos ali, uma multidão, gente de todas as partes do planeta. Eu me lembro de ter me aproximado de um japonês. Eu olhei para ele e disse alguma coisa, ele disse outra coisa para mim, eu não entendi o que ele disse, ele não entendeu o que eu disse, mas sabe, pensa naquela coisa assim, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Parece que a gente se conhece há tanto tempo, porque o mesmo Espírito que habita aqui, habitava o coração daquele moço, então daí vinha essa identidade, ainda que nós não compreendêssemos a linguagem. Mas naquele coração de Buenos Aires, eu me lembro dessa cena. O mundo todo na expectativa, conflito Inglaterra e Argentina. E os pastores argentinos, ao lado dos pastores britânicos, e eles lá no centro de Buenos Aires, disseram assim: nossas nações, mais ou menos isso, nossas nações estão em conflito, nossas nações estão em briga, mas nós estamos aqui para declarar que em Jesus Cristo nós somos Meus irmãos, aquela multidão começou a aplaudir. Pastores argentinos se abraçaram com pastores britânicos. Que mensagem forte! Que mensagem forte! Jesus, então, no momento final da sua vida, ele devota um tempo de oração. Sai da reunião de oração para a sua prisão, diz o capítulo 18, verso 1. Sai do momento de intimidade com Deus para enfrentar o momento de absoluta ausência de Deus. Na cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus aqui está orando, ele pede por 4 vezes que eles sejam Eu quero apresentar aqui, irmãos, alguns motivos. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Jesus ora pela unidade da igreja, porque ele mesmo diz na sua oração, versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer
em Jesus como Salvador. Não é através da construção de belos templos. E não há nada de errado em fazer isto. Certamente que pastor Marcos, Eliane e Mário conhecem lá na América templos gigantescos, colossais, extraordinários. Muitos anos atrás eu tive o privilégio de conhecer lá na Califórnia um prédio, um templo de vidro. Que coisa linda! Catedral de vidro. Um órgão de tubos, irmão Tiago, extraordinário. O teto se abre para que os raios do sol entrem. Coisa linda. Mas não é isto que define e que apresenta para o mundo Jesus como o Senhor. Mas é a unidade da igreja. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós somos batistas. A Igreja Batista tem uma tradição histórica. É uma igreja histórica. No Brasil, ela veio através dos missionários americanos, Salomão Ginsburg, por exemplo, e outros que vieram trazer o evangelho para a terra brasileira na compreensão batista. Somos uma igreja sólida. Mas sabe de uma coisa? Há outras igrejas tão sérias quanto a nossa. Há outras igrejas que têm o mesmo zelo que nós buscamos ter. Sim ou não? E nós precisamos fugir desse narcisismo que às vezes alguns têm, que vão contra a oração de Jesus, para que seja um. Temos diferenças. Eu tenho até aprendido, irmãos, há igrejas com compreensões tão esquisitas. Mas eu li uma ocasião o pastor Rick Warren dizer o seguinte, que a gente não deve criticar aquilo que Deus está abençoando. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E eu sou pecador humano. Eu li isso do pastor Rick Warren e falei, é verdade. Há coisas que eu não entendo. Mas quem é que disse que o Senhor trabalha assim, Céu? Se você entender, então eu concordo. Quem é que disse? Então Jesus está orando que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha para mim, irmão. Olha para mim que eu vou dizer. Você quer ver a igreja explodir em crescimento? Você quer ver a igreja atropelar o inferno? Você quer ver a igreja marchar com firmeza, avançando, conquistando, gente chegando, gente sendo curada, gente sendo liberta, gente sendo transformada, casamentos destruídos sendo reconstruídos. Você quer ver? Unidade da igreja. Unidade da igreja. O que é que denuncia a falta de unidade da igreja? É um malhando o outro, um criticando o outro, um falando mal do outro, depreciando o outro. Jesus está pedindo, queridos, é a última oração dele, por favor, atente para isso. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você quer ver o mundo crendo que Jesus é o Filho de Deus, Salvador? Vamos celebrar a unidade, irmãos. Você não imagina o impacto que isso tem na cidade, quando os crentes se amam. Quando os crentes se amam,
Isso tem um impacto na cidade. O impacto negativo é quando os crentes se malham. Lembram lá do Ludwig von Zinzendorf? Indo para frente da igreja do outro, vocês são calvinistas e vocês estão crendo errado. Aí os calvinistas vão para frente da congregação dos arminianos, vocês são arminianos e vocês estão crendo errado. Ai, irmãos, o que nos une é infinitamente maior do que o que nos separa. Amém? Então, por que Jesus orou? Quantos estão me acompanhando aqui? Você está compreendendo? Para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. Vamos celebrar a unidade na nossa comunidade, na nossa célula, com os nossos irmãos próximos. Cuidado, carinho, atenção, confronto quando for necessário. Mas, em segundo lugar, eu aprendo que Jesus orou pedindo pela unidade da igreja, porque isso reafirma de forma contundente a unidade de Cristo, o Filho, com Deus, o Pai. A minha Bíblia diz no versículo 22, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Quando a igreja vive em unidade, ela está afirmando de forma inequívoca a unidade do Deus Pai com o Deus Filho. Assim como nós somos um, que eles sejam um, que vocês sejam um. Esse é o desejo do coração de Deus. Talvez a minha palavra dessa noite seja uma palavra para a igreja. Tenho segurança absoluta de que essa oração de Jesus foi uma oração para nós hoje, irmãos. Ele mesmo disse, aqui no capítulo 13, Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou. Qual foi o mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Acho que verso 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Gente, mais claro do que isso não tem. Se tiverdes amor uns pelos outros. Eu era seminarista e eu me lembro de um colega seminarista compartilhando um episódio que ele viveu na sua igreja, numa assembleia, João 13:34, foi deste texto que eu citei. Uma assembleia na igreja, a assembleia foi tão quente, a assembleia é a reunião deliberativa da igreja, a reunião foi tão quente, que foi necessário ter a presença da polícia. E aquele irmão disse que na assembleia, teve gente que, discordando do pastor, pensa nessa cena, pegou a cadeira e dando cadeirada para alcançar o pastor. E a polícia atrás para cuidar da reunião dos crentes. Fala sério. Isso é evangelho? Não é o evangelho do evangelho. Não é o evangelho de Jesus. Há hoje uma tendência de se malhar os evangélicos, pastores que malham os evangélicos. Há evangélico e há evangélico. Há evangélico que não vale nada, mas tem evangélico que é muito sério com Deus.
Tem gente que não tem caráter, dá nó em pingo d'água, faz castelo com éter. Mas tem gente que é muito séria, tem gente que inspira. Então, irmãos, a unidade afirma, a unidade da igreja afirma a unidade do Deus Pai com Deus Filho. Quantos estão entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? É a última oração de Jesus. Estou orando por você, por mim. Que eles sejam um. 4 vezes Jesus disse isso. Que eles sejam um. Que eles sejam um. Que eles sejam um. Que eles sejam um. O mundo vai crer que tu me enviaste se eles forem um. Vamos afirmar, reafirmar a unidade de Deus Pai com Deus Filho, se eles forem um. E por fim, sabe o que eu aprendo? Que a afirmação mais contundente da igreja, do amor de Deus, é a unidade. Verso 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Unidade não é concordância. Unidade é quando o nosso alvo, nosso propósito, a nossa direção é maior do que as divergências. Jesus prossegue. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Quando nós celebramos unidade, irmãos, nós estamos dizendo que Deus ama o pecador e é capaz de fazer pessoas diferentes conviverem em harmonia. O episódio a que me referi ainda há pouco lá em Buenos Aires, com certeza, faz muitos anos, e ainda hoje eu me lembro com grata recordação, evidenciou para aquela cidade, vivendo aquele momento de hostilidade, de tensão, de animosidade, de briga, de guerra, ficou evidenciado para aquela cidade que aquele grupo está fazendo ali. Pessoas de nações inimigas se abraçando. O que eles estão dizendo é que Deus ama o pecador. Está entendendo? Não é pela música bonita, e é bom que ela seja bonita. Não é pelo templo espaçoso, e é bom que seja espaçoso. Não é pela retórica rebuscada, não há nada de errado nisto. Há pregadores que me inspiram. Eu fico pensando como eu gostaria de pregar como esse pregador. Ontem eu estava assistindo um pouquinho dos maiores pregadores americanos lá de Dallas, onde a Sara mora, minha filha, e seu esposo, Roberto. T.D. Jakes. O cara prega muito. E o sermão dele, irmãos, não é um sermão de 20, 30 minutos, não. 1h30, 2 horas. Pensa num pregador, camarada altão, tem o vozeirão, e ele prega. Eu estava ouvindo o sermão do T.D. Jakes, eu fiquei pensando, meu Deus, como esse homem prega. Porque eu quero aprender com quem faz melhor, mas eu preciso dizer que não é isso
que testifica de Jesus é a unidade. Quando pessoas de cor de pele diferente, negros e brancos, compreendem que isso é absolutamente insignificante. Quando pessoas das mais variadas etnias entendem que aquilo que nos une, o sinal da cruz, que é um sinal demais, é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa nos separar. Que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Você entendeu? Quantos entenderam isso? Esse é o Evangelho de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero orar nesse momento, caminhando para o fim desse culto, mas eu não posso encerrar esse culto sem convidar você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu não posso encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de publicamente dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Esse Jesus que orou por mim, orou pela igreja dele, e eu quero fazer parte dessa igreja. Esse Jesus que sai desse momento, levado à presença de Caifás, líder religioso, de lá ao pretório Pôncio Pilatos, no momento em que ele estava sendo ali julgado, um julgamento rápido, lá estava Pedro. Alguém se aproxima: Pedro, você não é um deles? Ele disse: não conheço. Foge para um outro canto e alguém diz: ei, peraí, você não é um dos que estava com eles? Não conheço. E vai para outro lugar e alguém o aborda e diz: peraí, você é uma pessoa que estava com ele? Ele diz: não conheço, não sei nem quem é. E nisso o galo canta. E diz a Bíblia que Pedro saiu e chorou amargamente. Amargamente. Mas aqui mesmo no Evangelho de João, quando Jesus ressuscita, o maior diálogo de Jesus foi com Pedro, depois da sua ressurreição. A maior conversa de Jesus foi com aquele camarada que o negou 3 vezes. E Jesus disse para ele, 3 vezes. Talvez para cada negativa de Pedro, uma afirmação de Jesus. Por 3 vezes ele disse: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você está perdoado. Eu quero nessa noite lhe convidar a entregar sua vida a Cristo. Você que entrou aqui, quer dizer assim: pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus no meu coração. Curve a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração para lhe ajudar. Eu quero lhe convidar a fazer suas as minhas palavras, fazer sua a minha oração. É para lhe ajudar. Uma oração de entrega da vida a Jesus. Diga comigo, baixinho, aí onde você estiver, aqui ou em casa. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me ama. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz para me salvar.
Senhor Jesus, neste momento, eu me arrependo dos meus pecados. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. O Senhor orou comigo? Você quer entregar seu coração a Jesus hoje? Então eu quero convidá-lo a levantar uma de suas mãos. Se houver alguém aqui nesse auditório: pastor, eu orei com você, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero orar por você. Alguém quer fazer isso? Levante bem alto a sua mão para que eu possa ver e orar por você. Aqui à minha direita alguém, aqui ao centro, à minha esquerda. Será que alguém nessa noite? Levante bem alto, sim, para que eu possa ver você nesse belo auditório. Você que está me ouvindo em casa, se você orou comigo, quer entregar sua vida a Cristo, coloque aí no chat: eu aceito. Só isso, eu aceito. E nós queremos orar por você. Alguém aqui quer fazer isso nessa noite? Nessa noite: pastor, ore por mim, eu quero entregar minha vida a Cristo. Quero fazer um segundo convite. Esse convite é para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Não vou convidar à frente, porque não caberia certamente, mas eu quero desafiar a nossa igreja a que nós saiamos daqui pensando nesse desejo, nessa oração de Jesus, e aprendamos a viver em unidade. Ou seja, cada um de nós dizendo: pastor, eu quero ser resposta desta oração que Jesus fez. Eu quero. Alguém aqui quer dizer: pastor, eu estou junto, é isso que eu quero? Levante sua mão. Vários irmãos. Vários irmãos. Nós vamos cantar esse louvor. E enquanto cantamos, se você deseja entregar sua vida a Cristo, quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Você, irmão, irmã, não precisa vir aqui à frente, mas assuma aí no seu lugar o compromisso de sairmos daqui e vivermos unidade para a glória de Deus. Este lugar